que a gente está observando, desculpe me alongar na pergunta, é que é um mundo novo, tá? Essa crise de energia é seríssima, talvez seja uma das mais sérias desde a Segunda Guerra Mundial, e esses mandatários não estão sabendo ou não têm soluções para lidar com ela. Então, eu queria a opinião do senhor, com toda a experiência administrativa e política que o senhor tem, para saber para onde nós vamos daqui para frente. Como é que o senhor está vendo tudo isso? E se pode ter reflexo no Brasil também. O que eu acho é que a Europa vive um processo de instabilidade em camadas. Ou seja, há uma instabilidade que é histórica, que é sistêmica. A Europa é um continente, ou é a parte da Eurásia, que muda de fronteira a cada 30, 40 ou 50 anos. E isso em ciclos contínuos, desde a Guerra dos 30 anos, desde a Paz da Westfália. Para se tomar um exemplo muito recente, a Alemanha unificada eram dois países há 30 anos, 20 anos. A Iugoslávia, que hoje são 6 ou 7 pequenas repúblicas, com exceção da Sérvia, mas as outras pequenas, a Eslovênia, Montenegro, a Macedônia do Norte ou do Sul, a Croácia, isso tudo não existia até recentemente, era um país único, era uma fronteira única. As duas repúblicas lá, que eram a Tchecoslováquia, tá certo? A República Tcheca e a Eslováquia, Praga e Bratislava, isso era um país só. Então, a Europa vive ou revive esse processo sistêmico, contínuo e histórico de instabilidades. São lutas, desconfianças, tribais de séculos ou de milênios que se reproduzem, e se reproduzem muitas vezes em conflitos violentos e em guerras. Eu cito o exemplo da Alsácia e da Lorena. Quantas vezes mudaram de soberania? Ora francesa, ora alemã, ou ora de nenhum dos dois, porque chegou a ser tido como zona desmilitarizada. Então, é preciso compreender a Europa nesse processo histórico, num processo de instabilidade permanente, de instabilidade contínua, de instabilidade sistêmica, e que, a qualquer momento, pode desencadear guerras, confrontos, como a que nós conhecemos ao longo da história. A outra coisa é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Esse conflito necessariamente iria abalar e iria ter repercussões externas, como todo conflito, porque se for um conflito localizado, tudo bem, mas um conflito que tem como consequência alterar a ordem mundial estabelecida, revogar uma ordem que era baseada no sistema unipolar ditado pelo americano, que podia, de modo próprio, invadir o Afeganistão, invadir o Iraque, como invadiu 2 vezes, invadir ou desestabilizar a Líbia, desestabilizar a Síria, como aconteceu recentemente. Essa era a ordem existente. Essa era a ordem mundial unipolar, ditada pela força dos Estados Unidos depois do fim da União Soviética, pelo cuidado e pela prudência da China e pela fragilidade da Rússia, que foi se reconstituir depois do fim da União Soviética. Essa ordem acaba de ser revogada com essa ação da Rússia na Ucrânia e com o acordo entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping, celebrado lá na reunião da inauguração da Olimpíada, acho que de inverno, da China. Então, é o seguinte,
toda a ordem mundial que é rompida, ela causa repercussões no mundo inteiro. Ou todo conflito com repercussão mundial alcança a estabilidade de todos os países. Alcançou a dos Estados Unidos nos anos 30, alcançou o Brasil nos anos 30. Então, naturalmente, alcançaria a Europa, principalmente pela posição dos europeus e desses dois países. Não é por acaso. Vocês viram a capa da Economist essa semana? O título, dizem que é um jogo aí que eu não conheço, que eu não tenho essa militância em jogos eletrônicos. Mas o que eu li, assim, da expressão em inglês, é a queda do palhaço. Isso é a Economist. A capa da Economist. É o Boris Johnson caindo no ar, no espaço, e essa expressão, pelo que eu compreendi, é mais ou menos isso. E era como a própria Economist qualificava o Boris Johnson, uma espécie de palhaço. E esse homem foi quem apostou em expressões assim, gratuitas, de que o Putin ia ser derrubado, de que ia haver uma rebelião na Rússia. E o Mário Draghi acompanhou essa agenda, ou seja, ele quer reinserir a Itália na geopolítica da Europa e do mundo como uma subpotência dos interesses da Inglaterra, da Alemanha, como foi no fim do século XIX, começo do século XX. Foi assim que eles ganharam a Abissínia, quando os ingleses e os franceses, na partilha da África, disseram: dá uma coisa aí para a Itália, que eles estão muito perto da África, estão ali no Mediterrâneo, e deram a Abissínia para eles, que depois eles perderam. Então, a Itália resolveu reassumir esse papel de uma subpotência a serviço das potências importantes da Europa. No caso da política da Alemanha, dos ingleses e também dos Estados Unidos, que não por acaso mantêm bases militares na Itália, inclusive utilizaram essas bases nas suas guerras ali no Oriente Médio. Eu acho que isso não acontece por acaso. Acontece, em primeiro lugar, pela vocação, pelo destino histórico da Europa, dessas desconfianças tribais. Eu não sei se eu contei aqui um episódio, uma vez, que eu ia visitar a Iugoslávia e esperava o embaixador do Brasil na Hungria, o embaixador do Brasil em Budapeste. E eu fiquei ali no aeroporto, tomei um café e vi que as mesas estavam distribuídas de forma, assim, muito desigual. Mesas com muita gente sentada e muita gente em pé e outras mesas vazias. E quando o embaixador chegou, eu ia de carro para Belgrado, porque o bloqueio não permitia voos para a capital da Iugoslávia. Eu fui de carro, a partir da Hungria. E quando o embaixador chegou, tomando um café, eu perguntei: embaixador, o que é que explica isso? Um monte de mesa vazia e um monte de mesa superlotada. Ele diz: ministro, são as nacionalidades e as etnias. Naquela mesa ali, o senhor está ouvindo, só tem alemão, tá certo? Os alemães vão para a mesma mesa. Naquela outra mesa ali só tem tchecos, naquela outra mesa ali só tem... Ou seja, as tribos se organizavam no café em torno das suas mesas próprias. Ou seja, a desconfiança. Eu tinha uma amiga, uma amiga francesa, que disse que a mãe dela até hoje se assusta e treme quando ouve alguém de fala alemã. Lembrança da Segunda Guerra, das atrocidades praticadas na França. Isso tudo está na memória do europeu. Você passa naquelas ruas de Paris, você vê lá as placas. Aqui, em 1944, um cidadão francês da resistência foi assassinado. Essas lembranças estão presentes. São lembranças de milênios. Ali naquela área dos Balcãs. Examine ali aquelas guerras ali envolvendo os sérvios com os alemães, com os turcos, com os búlgaros, o Império Austro-Húngaro. Para concluir esse raciocínio, é isso. Até um dia desse, o Império, a casa real mais importante da Europa, eram os Habsburgos, que governavam o Império Austro-Húngaro, que depois da Primeira Guerra simplesmente acabou, desapareceu.
vamos usar outra expressão, deixou de existir o grande Império Austro-Húngaro, que foi o pivô, inclusive, da Primeira Guerra, né, quando o sucessor do trono foi assassinado lá nos Balcãs. Então, isso aí é a Europa, tá certo? Então, não é de estranhar. Ninguém pode se surpreender que essa instabilidade exista e que as posições em relação à Rússia, essa persistência em fazer o confronto com o russo, gere essa instabilidade, gere crises, como a que nós estamos vendo aí na Itália e na Inglaterra.